Alô pessoal, alô apaixonados por matemática, aqui é o professor James Sampaio e eu estou de volta com mais um vídeo da série Análise Combinatória e Álgebra de Conjuntos. Muito bem, esse é um vídeo que vai tratar apenas de problemas, apenas não, nós vamos resolver vários problemas associados às aulas 1, 2 e 3. Eu espero que vocês gostem dos problemas que eu vou apresentar. Agora, tem uma coisa muito legal aqui, além dos probleminhas que eu vou apresentar, eu vou ensinar vocês o básico, algumas coisas que vocês podem fazer com um software estatístico chamado R, que é um software muito utilizado entre estatísticos. Matemáticos também gostam, cientistas de dados, enfim, é um software que vocês vão gostar porque facilita muito a vida. Nessa aula em específico, nós vamos relembrar nossos temas estudados na área de conjuntos, notações e as operações que nós trabalhamos. Eu peço, como sempre, que vocês se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Muito bem, pessoal, vamos ao problema número 1. Suponha que o conjunto ômega, que é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o nosso conjunto universo e considere os conjuntos abaixo. Então eu tenho o A, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, o B, que é 0, 2, 4, 6, 8, e o C, que é 3, 5, 7, 9. Tá legal? Então, encontre todas as uniões e interseções entre os três conjuntos. Vamos iniciar calculando, então, as uniões. Lembrem-se que união é o seguinte, a gente vai, como o nome mesmo já diz, unir os elementos de um conjunto com um outro. Agora vejam, por exemplo, na união entre A e B, se vocês observarem bem, por exemplo, o 2 pertence tanto ao A quanto ao B. Então eu não vou escrever o 2 duas vezes, A mesma coisa o 4. Então eu vou considerar os elementos que estão nos dois. Então o 0 está no A, aliás, o 0 está no B, mas não está no A. Mas ele está então na união, certo? O 1 está no A, o 3 está no A, o 4 está no A, o 5 e o 6 também. E eu tenho o 8 no B, de modo que a união entre esses dois conjuntos será o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tá legal? Se a gente pensasse na sequência, teria que ter o 7, mas o 7 não está nem no A e nem no B. Muito bem. Qual seria a união entre A e C? Então, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Por quê? Porque esses elementos ou estão em A ou estão em C. A união também pode ser entendida dessa forma, está em um conjunto ou no outro. Essa é uma forma interessante também da gente pensar união de conjuntos. Muito bem. Agora a gente tem B união C. O B união C vai ser 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que que não tem o 1? Porque o 1 não pertence nem ao B e nem ao C. Agora, se eu pegar A união B união C, percebam, o 0 está no B, o 1 está no A, do 2 até o 6 estão no A, o 7 está no C, o 8 está no B, o 9 está no C, ou seja, nós temos aí todos os elementos do conjunto universo. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estão ou no A, ou no B, ou no C, que compõe exatamente o nosso conjunto universo. Legal, agora a gente quer as interseções, correto? Para obter as interseções, nós devemos buscar os elementos que estão nos conjuntos de interesse ao mesmo tempo, ou seja, pertencem a todos os conjuntos de interesse. Digamos que nós estamos interessados na interseção entre A e B. Então, eu tenho que olhar quais são os elementos que estão tanto em A quanto em B. Percebam que eu marquei aí de vermelho os elementos que estão em A e os elementos que estão em B, que são os elementos 2, 4 e 6. Ou seja, na nossa notação, A interseção B é igual a 2, 4, 6.
Agora vamos olhar para a interseção entre A e C. Os elementos que estão tanto em A quanto em C são os elementos 3 e 5. Né? De novo, eu destaquei aí em vermelho para vocês poderem acompanhar. Então, a interseção entre A e C vai ser 3, 5. Qual seria a interseção entre os conjuntos B e C? Notem que B e C não possuem nenhum elemento em comum, ou seja, a interseção entre eles é o conjunto vazio, que é o conjunto que não possui elementos, ok? E finalmente, qual que seria a interseção entre A, B e C? Bom, você pode responder isso antecipadamente, porque como B e C não têm elementos em comum, então não vão existir elementos que estão tanto em A, quanto em B, quanto em C. Né? Por quê? Porque já entre B e C não tem. Então a interseção entre A, B e C também é o conjunto vazio. Repetindo, não há elementos que sejam comuns tanto a A, quanto a B, quanto a C. Olá pessoal, como prometido, aqui está o R, né, o software estatístico que eu comentei com vocês e que é utilizado não apenas por estatísticos, mas também por matemáticos, cientistas de dados e outros profissionais que também gostam de trabalhar com dados. Né? O que vocês estão vendo aí na tela é o R puro, que vocês podem baixar no rproject.org, né, que é o site oficial do R. O R é bastante interessante porque ele serve tanto para cálculos extremamente complexos, né, como para cálculos simples. Então ele pode ser utilizado também por alunos do ensino médio para fazer brincadeirinhas, contas, né, e alunos do ensino superior, cientistas, enfim. A sua primeira funcionalidade é o fato de que serve como uma calculadora. Então, por exemplo, digamos que vocês queiram calcular 3 vezes 8. Basta vocês fazerem 3 asterisco 8. Ele entende esse asterisco como multiplicação. E vai lhe dar ali um resultado, né? O 24. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, talvez fique muito pequeno. Então eu vou aumentar para vocês enxergarem melhor. Digamos que você queira somar valores. Da mesma forma, 3 mais 8, né? Dá o Enter, 11. Se eu quero dividir, então 3 dividido por 8 dá o Enter, 0,375. Se eu quero subtrair, 3 menos 8 igual a menos 5. Muito bem. O que nós queremos, né, aqui, nesse momento, vou limpar a tela, é compreender como que o R trabalha conjuntos. Não é? Então, a gente, no exemplo que a gente acabou de resolver, tínhamos alguns conjuntos. Eu vou ensinar, a primeira coisa para vocês é como definir esses conjuntos no R. Né? Então eu tenho, por exemplo, o conjunto A, eu vou definir como sendo, basta você colocar um igual e você coloca C. Esse C vai indicar para ele que você está construindo uma lista, um conjunto, enfim. Você coloca C, abre parênteses e coloca os números que você gostaria que representassem esse conjunto. Então, no nosso caso, a gente tinha feito o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Deu Enter, ele já definiu o A como sendo o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês, por exemplo, né, apertarem A, Enter, ele vai mostrar, olha, o A representa o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa para o B, né, que a gente definiu como sendo o quê? 0, 2, 4, 6 e 8. E eu defini, então, o conjunto B. Se a gente apertar B, ele vai mostrar. Deu um erro aqui, por quê? Porque o R, ele faz a distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Então você tem que indicar o B maiúsculo. Agora sim, beleza? Da mesma forma, nós podemos definir o conjunto C, né? C maiúsculo igual a o conjunto que a gente tinha definido como 3, 5, 7 e 9. Beleza? Definiu o conjunto, se eu pedir o C aqui, ele mostra para mim. 3, 5, 7. Beleza? Muito bem, vou limpar a tela de novo.
Eu aumentei aqui só para facilitar a visualização de vocês. Digamos que eu queira a união entre dois conjuntos. Como é que eu faço isso? Basta eu fazer union A, B. Isso aí vai me dar o quê? A união entre A e B. O R é um software, né, que foi escrito a partir da língua inglesa. Então, muitos comandos serão em inglês. Union, né, é o mesmo que união. Então, se eu der Enter aqui, ele vai me responder o que é a união entre A e B. Então, vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 8. Percebam que ele colocou na ordem dos elementos que estão em A para os elementos que estão em B. Tá certo? Eu apresentei a resposta para vocês ordenada, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ah, professor, tem como pedir para o R já apresentar para mim os dados, né, ou os elementos do conjunto ordenados? Tem sim, basta vocês utilizarem o comando sort. Sort é um comando para ordenar os elementos, né, de um conjunto. Então, se eu colocar sort union A, B, ele vai me dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Né? Então, a união entre A e B com os elementos ordenados. Tá certo? Muito bem, a gente pode repetir, então, esse mesmo raciocínio, por exemplo, para a união entre A e C. Se vocês colocarem a setinha para cima, ele vai jogar para vocês o último comando digitado. Como eu quero a mesma coisa, porém a única coisa que eu quero mudar aqui é que eu quero a união entre A e C, onde tinha B eu coloco C, dou um Enter e vejam aí, a união entre A e C é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tá legal? Ah, professor, e dá para calcular a união entre mais do que dois conjuntos? O R ele trabalha por meio de pacotes, né? Alguns pacotes facilitam a vida para a gente. No momento, nós vamos utilizar só comandos simples. Então, utilizando só o que a gente aprendeu até agora, a gente poderia fazer da seguinte forma. Eu faria sort, né? Union. Aí eu vou colocar um outro union aqui dentro. Então, union, de novo, A, B, e eu coloco do lado de fora o C. Porque aqui que ele vai estar fazendo? Ele faz a união entre A e B, né, que está aqui indicado, união entre A e B. Depois ele faz a união entre C e a união de A e B, que é o que está aqui. E, finalmente, ele ordena por meio do sort. Tá certo, pessoal? Se vocês clicarem, então, vocês vão obter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é exatamente o que a gente tinha obtido. Tá legal? Beleza. Nós, pessoal, também calculamos a interseção. Lembra? Bom, como é que eu faço para calcular a interseção? Interseção, então, vai ser o comando intersect. Eu já vou usar o sort logo de cara, tá? Porque a gente está sempre colocando nossos resultados de maneira ordenada. Então eu coloco aqui, ó, intersect, opa, e eu coloco então A, vírgula B. O que ele vai me dar? Ele vai me dar a interseção entre A e B ordenada. Então dou o Enter, tá aí a interseção entre A e B, 2, 4, 6. A mesma coisa que a gente obteve, né? Ok, e se eu quiser a interseção entre A e C? Bota a setinha para cima, ele repete, não é? E a gente coloca o C aqui no lugar. A interseção é o quê? 3 e 5. Se eu quiser entre B e C, então eu venho aqui na setinha, coloco o B, certo? Então, numeric 0. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, olha, não existem elementos em comum entre B e C. Ou seja, a interseção entre B e C é vazio. Tá legal? Ou seja, é um conjunto que não tem nada. Ele tem 0 elementos. E se a gente quisesse fazer para A, B e C, a gente pode seguir a mesma estratégia que a gente fez com a união. Lembrem-se, como a interseção entre B e C já é vazio, a interseção entre A, B e C, evidentemente, também vai ser vazio. Mas vamos lá, vamos escrever, né? Então, eu posso colocar aqui, olha, sort
intersect, né? De novo, intersect, aí eu coloco A, B e C, né? Então, isso vai dar o quê, pessoal? Isso tem que dar exatamente vazio, tá certo? Muito bem. Então, vamos voltar agora, né, aos exemplos e depois nós fazemos coisas aqui no R novamente, beleza? Muito bem, queridos. Agora nós vamos fazer uma coisa nova, né, uma parte nova do nosso exemplo, que é o seguinte. Construa um diagrama para os conjuntos. Na hora de construir o diagrama, né, o mais importante é a gente não esquecer as interseções. Então eu vou repeti-las aqui, né, à direita. E os diagramas, né, como a gente até já conversou em aulas anteriores, são formas de representar graficamente, que às vezes pode facilitar a nossa visualização. Então eu vou colocar aqui o B e o C, né, o B representado por laranja, o C representado por verde, e vou colocar o A representado aqui por azul. Né? Então vejam, eu adicionei alguma transparência para esses conjuntos para a gente poder enxergar, né, aquelas interseções entre os conjuntos. Então a gente consegue ver, né, que a coloração muda quando eu estou em elementos que pertencem tanto a A quanto a B e elementos que pertencem tanto a A quanto a C. Percebam que eu já construí esse diagrama de uma forma que o B e o C estão separados. Tá? Ou seja, não tem elementos comuns entre B e C. Tá? E evidentemente não vai ter elementos que são comuns tanto a A quanto a B quanto a C. Muito bem. Primeira coisa que vocês devem fazer é o quê? Bom, eu vou colocar na interseção entre A e B, ou seja, na região ali entre A e B, os elementos 2, 4, 6, que são os elementos constantes, né, nos dois conjuntos. Depois eu coloco o 3 e o 5, que são os elementos que estão em A e C, e eu coloco nada para a interseção entre B e C e nada para a interseção entre A, B e C. Então, nós já, nas interseções, né, adicionamos os elementos de interesse. Muito bem. Agora vejam só, o conjunto A ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2, 4, 6, 3, 5, ou ordenados, né? 2, 3, 4, 5, 6, já estão representados pelas interseções. O 1 é um elemento que pertence apenas ao conjunto A. Assim como o 0, 8 são elementos que pertencem apenas ao conjunto B. E os elementos 7 e 9 são elementos que pertencem apenas ao conjunto C. Essa é uma forma, pessoal, muito interessante de representar os conjuntos, tá? Porque a gente consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. Os elementos que são individuais dos conjuntos e os elementos que estão em interseções. Outra pergunta bastante pertinente, né, é a gente encontrar os complementares dos conjuntos e as diferenças entre os conjuntos, né, porque também são coisas que nós definimos nas aulas anteriores. Então vejam só, vamos olhar para o ômega e observem o seguinte, aqui eu tenho 0, 7, 8 e 9. Esses elementos são elementos que não estão no conjunto A. Percebam, o A é uma sequência de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o ômega é o conjunto universo, evidentemente o A está dentro do ômega. Mas o 0, o 7, o 8 e o 9 são elementos que não estão no A. Ou seja, eles são o complementar do A. De maneira análoga, né, se nós olharmos agora novamente para o ômega, né, e vejam lá que eu estou colocando em vermelho, né, os elementos que não estão no conjunto de interesse. Agora vamos focar no B. Notem que os elementos 1, 3, 5, 7 e 9 não pertencem ao B. Ou seja, nós temos que o B complementar vai ser 1, 3, 5, 7, 9. Analogamente, né, percebam que os elementos 0, 1, 2, 4, 6, 8 não pertencem ao conjunto C, né, de modo que o complementar de C é 0, 1, 2, 4, 6, 8. Agora, vamos olhar para as diferenças. Né? Então, aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente.
vejam os elementos que eu marquei em vermelho no A e no B. 2, 4, 6 são elementos que estão tanto em A quanto em B. O A menos B vão ser o quê? Vão ser os elementos de A que não estão em B. Ou seja, eu vou retirar a interseção entre os dois elementos, né? Entre os dois conjuntos, aliás. Então, o que sobra? Sobra o 1, 3, 5. Então, A menos B é 1, 3, 5. Se eu for fazer o B menos A, aí eu faço o contrário, né? Quais são os elementos que vão sobrar no conjunto B quando eu tirar os vermelhinhos? 0 e 8. Beleza? Nós também podemos fazer a mesma coisa, né, para encontrar a diferença entre A e C. Então vamos focar no A e no C. Vejam que 3 e 5, né, marcados em vermelho, são elementos que pertencem tanto a A quanto em C. Então, A menos C vai ser o quê? Vão ser os elementos de A que não estão em C. Então eu retiro o 3 e o 5, sobra o quê? 1, 2, 4, 6. E se eu fizer o C menos A, quais são os elementos que sobram em C, tirando 3 e 5? 7 e 9. Tá legal? Ah, professor, por que você não faz o B menos C e o C menos B? Ora, porque eles não têm elementos em comum, né? Então a diferença vai ser o próprio conjunto. Tá legal? Bom, professor, dá para fazer essas continhas aí também de diferenças complementares usando R? Dá sim. E é muito bacana. Eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou seguir uma ordem um pouquinho diferente e vocês vão entender já já por quê. Mas vamos começar, ao invés de calculando os complementares, vamos calcular a diferença entre os elementos, aliás, entre os conjuntos. Tá? Então, como é que eu calculo a diferença entre um conjunto e outro conjunto? Tem um comando também para isso, é o comando setDiff. Né? Se eu colocar setDiff A, B, então ele vai calcular para mim a diferença entre o A e o B. Vejam aí, 1, 3 e 5. Se eu quiser calcular a diferença entre B e A, né, eu boto a setinha para cima, no lugar do A eu boto B, no lugar do B eu boto A, 0,8. Exatamente o que a gente tinha encontrado. Ah, professor, então vamos fazer os outros, né? A diferença entre A e C, que é 1, 2, 4, 6, e a diferença entre C e A, né, que dá 7 e 9. Tá certo? Como eu tinha dito para vocês, não fazia muito sentido fazer a diferença, por exemplo, entre A e B, aliás, entre B e C, porque eles não têm elementos em comum. Mas só para a gente brincar aqui, ó, se eu fizer a diferença entre B e C, vai dar o próprio B, né? Por quê? Porque não tem elementos no C para eu retirar, tá certo? Legal, eu vou limpar a tela rapidinho para a gente poder encontrar os complementares, né, e ficar mais claro a nossa visualização. Quando eu quero os complementares, é como se eu estivesse olhando a diferença entre ômega, né, que é o conjunto universo, e o conjunto de interesse. Né? Por que eu vou fazer o quê? Eu vou retirar do ômega todos os elementos que estão em A, digamos. Aí sobra o quê? Os elementos que não estão em A, que é o A complementar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode definir o que é ômega aqui. Então, vou chamar de ômega, né, aquele conjunto que nós definimos, que é aquela sequência, né, de elementos, de 0 até 9. O R ele fornece uma forma da gente definir sequências muito legal, que é o seguinte: se eu colocar 0, 2 pontos, 9, ele já vai entender que eu estou criando uma sequência de 0 até 9. Então eu boto assim, ó, 0, 2 pontos, 9. Né? Se eu escrever aqui ômega, ele vai mostrar para mim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então, se eu quero complementar de A, o que eu faço? Set diff, aí eu coloco ômega, vírgula, A. E aí ele vai me dar o A complementar, que é 079. Entenderam? Se eu quero complementar de B, eu faço a mesma coisa. Set diff, ômega B, 1, 3, 5, 7, 9. Se eu quero o complementar de C, set diff, ômega C, 0, 1, 2, 4, 6, 8. Beleza? Então vejam, é muito legal isso, né? E aí vocês podem estar pensando, pô, mas qual é a vantagem de fazer essas coisas no computador, né? Bom, pessoal, imaginem o seguinte. Eu vou limpar a tela de novo. Imaginem que o ômega, ao invés de ser uma sequência, né, de 0 a 9,
ele fosse uma sequência, digamos, de 0 até 1000. Quer dizer, você ficar procurando no olho, né, elementos de um conjunto que tem 1001 resultados, não seria legal, né? Se vocês digitarem ômega aqui, ó, vejam só, ele vai dar uma lista bem grande, né? Ó. E aqui o que ele está indicando para vocês? Bom, ele só está indicando esses colchetezinhos aqui, ele só está indicando a quantidade de linhas que ele está tendo que mostrar para vocês, tá? Então, na linha 1 eu tenho os elementos de 0 até 8, na linha... aí aqui ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho 9 elementos aqui nessa primeira linha. Na linha seguinte, eu começo do 10º, então, e assim vai, né? Então, beleza. Então, vou limpar de novo essa tela só para facilitar. O ômega já está definido, ok? Aí eu vou fazer uma brincadeira que é o seguinte. Eu vou definir S como sendo um subconjunto do ômega, né? Que é o nosso conjunto universo. Eu vou escrever uma coisa e já eu explico para vocês o significado disso, tá? Eu escrevi aqui sample, ômega, vírgula, 100. O que faz esse conjunto, aliás, esse comando, né? Ele retira do ômega, né, 100 elementos de forma aleatória. O que significa sample? Sample, em inglês, significa amostra, ou seja, ele vai retirar uma amostra, um pedaço desse conjunto ômega. Quando nós fazemos isso, então, eu retiro lá um elemento, eu retiro 100 elementos aleatoriamente do conjunto ômega. Se vocês colocarem aqui S, ó, ele vai mostrar quais são esses 100 elementos. Tá legal? Eu vou fazer a mesma coisa de novo, só que agora eu vou definir um outro conjunto chamado W. Então eu aproveito aqui que eu já tinha gravado, né? E faço, no lugar do S eu coloco o W, tá legal? E eu defini então um outro conjunto de 100 elementos, que também é um conjunto aleatório obtido a partir de ômega, tá certo? Então vejam só, se você fosse ficar buscando, vamos dizer assim, as interseções, uniões, toda essa coisa, né, no olho, não ia ser legal não, né? Então, uma primeira coisa que vocês podem fazer é tentar descobrir se os conjuntos são iguais. Vejam, como eu selecionei 100 elementos de um conjunto que contém 1000, a chance deles serem iguais é pequena, né? Mas vamos lá, se vocês fizerem assim, ó, set equal, né? Ele vai dizer para você se esses dois elementos são iguais ou não. Então eu boto set equal SW, ele tem que dizer para mim. Vejam, false, o que ele está dizendo? Que o resultado da minha pergunta é falso. S e W não são o mesmo conjunto, é falso. Então se eles não são iguais, né, é possível que eles tenham elementos em comum, né? Por exemplo, então vamos lá. Se eu quero a união, union SW, o que isso vai me dar? Vejam lá. Ele me deu um conjunto grande, né? Ele me deu um conjunto de 181 aqui é a linha. Se vocês não quiserem fazer essa conta aqui no olho, né? Vocês podem tentar descobrir o valor da seguinte maneira. Você coloca no início aqui, ó, length. O que é length? É tamanho, né? Ele vai dizer qual que é o tamanho da união? 189, que é o quê? Aqui, ó, ele está dizendo que começa no 181. Então, 181, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a união entre esses dois conjuntos é 189. Lembra que cada um tem 100 elementos? Né? Então, o que ele está dizendo aí é que tem uma interseção, né? Porque senão, se eu somasse os dois, daria 200, né? Então, existe uma interseção. E qual a interseção, então, entre eles dois? Eu venho e coloco intersect S,W, e ele está me dizendo, olha, a interseção entre esses dois conjuntos são esses elementos, 213, 808, 912 até 423. Quantos são esses valores? Eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa, ó, length intersect SW, e ele me diz que são 11 elementos em comum dos dois conjuntos. E aí eu posso fazer também a mesma coisa, calcular a diferença entre os conjuntos. Então, set diff SW vai me dar isso aqui. Não é? Se eu fizer set diff WS,
vai me dar isso aqui. Tá legal, pessoal? Muito bem. Ah, professor, nesse caso você não deu o sort, que é aquele comando que coloca da maneira ordenada, né? Poderia colocar também, né? Eu poderia colocar assim, olha, sort, né? Vou colocar o parênteses logo aqui no final, e ele me daria a diferença, só que com os conjuntos ordenados, beleza? É muito legal, pessoal. O R tem muitas funcionalidades. Eu espero que vocês vão se acostumando e gostando dele. Em próximas aulas eu vou mostrar, por exemplo, os IDEs, né, que são umas plataformas bonitinhas, cheias de funcionalidades, formas de você visualizar as coisas, super legal, tá? Então, vou parar aqui e vamos voltar ao nosso último problema. Agora, ao invés de conjuntos discretos, né, que são conjuntos que a gente consegue contar, né, vamos trabalhar com um conjunto que é um conjunto dos números reais. Tá? Então suponha que o conjunto dos números reais é o nosso conjunto universo, tá certo? E eu quero que vocês representem graficamente algumas questões. Então, primeiro, o conjunto dos reais. Como é que a gente representa os conjuntos reais, né? É bastante comum representar ele como uma linha, né, que varia de menos infinito a mais infinito. Por quê? Porque o conjunto dos números reais é um conjunto infinito. Você pode pegar tantos números para a esquerda quanto você quiser, enfim, indefinidamente, né? Menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 quadrilhão. É a mesma coisa para o lado direito. Né? 1 trilhão, 1 quintilhão, sei lá, 10 vezes... 10 elevado a 23, é uma coisa que não tem limite, a gente diz, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas também é possível trabalhar, né, interseção, união, dentre outras coisas, a partir dos reais. Então, vejam só. Primeira pergunta. Qual a interseção entre os intervalos 0, 6 e menos 1, 6? Aqui é bem legal a gente trabalhar com a parte gráfica, fica bem bacana para poder enxergar. Então eu vou colocar aqui 0,8. Tá? 0,8 é um intervalo então, que eu identifiquei do 0 até o 8, com essa linha vermelha. E em seguida eu vou colocar aqui o menos 1, 6. Tá legal? Então se a gente quer a interseção entre esses dois conjuntos, eu tenho que olhar assim, quais são os elementos que pertencem tanto ao primeiro quanto ao segundo conjunto. Né? Então eu coloquei esse tracejadinho aqui para facilitar para a gente. Vejam só, essa parte verde, né, é a parte que pertence tanto ao intervalo 0,8 como ao intervalo menos 1, 6. No caso aí nossos conjuntos são intervalos. Então a interseção entre eles vai ser o quê? Vai ser o intervalo 0,6. Né? A interseção 0,6 é um intervalo de 0 até 6. Né? O que será, por exemplo, a diferença entre 0,8 e menos 1, 6? Então vejam só, lembre-se que para a gente fazer a diferença a gente tem que também olhar os elementos em comum. Só que aqui eu vou retirar do 0,8 os elementos que estão em menos 1, 6. Então, do 0,8, quando eu retiro a região verde, o que sobra? Apenas o 6, 8. Tá legal? Então, eu vou ter como resultado 6, 8. Percebam o seguinte. Eu coloquei agora um intervalo semifechado, ou seja, ele é fechado no 6, aberto no 8. Por quê? Porque eu fui até o 6, mas eu não retirei o 6. Por quê? Porque o 6 não pertence ao conjunto menos 1 até 6. Né? Porque é um conjunto aberto. Ele só pertenceria ao conjunto se o conjunto fosse fechado, beleza? Mais uma pergunta. Qual é o complementar de 0,8? Então a gente vem aqui, né, temos aqui o conjunto dos reais, tenho logo embaixo o 0,8, e aí eu venho aqui, olha, bem, 0,8 pertence tanto aos reais completos como ao próprio 0,8. Se eu retirar dos reais o 0,8, o que sobra? Sobra esse intervalo que vai de menos infinito até 0, né? Com o 0 incluído, porque o 0 não pertence ao conjunto aberto 0,8, e o conjunto de 8 até infinito, também com o 8 incluído, porque o 8 não pertence ao intervalo 0,8. A gente pode representar isso como sendo menos infinito até 0, unido com 8 até mais infinito. Beleza, pessoal?
Bom, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Sempre, né, eu peço para vocês acompanharem o site passeioaleatório.com, porque lá vocês vão ter acesso a listas de exercícios, curiosidades e tudo mais. E eu tô aí com um projeto de fazer uma nova playlist que vocês vão gostar bastante, que é uma coisa leve, gostosa, tá? Então não deixem de acompanhar o site. Muito bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Peço que não deixem de se inscrever no canal, o meu rosto que aparece aí facilita isso. E não deixem de acompanhar outros vídeos do canal. O vídeo anterior e o próximo vídeo que aparecem aí na tela facilita esse trabalho. Um abração para vocês e até a próxima!